Qual material, Sofia? Pode começar. A primeira pergunta foi no material de quinidários, questão número 4. Estão vendo minha tela aí já? Já sim. Beleza. Aí, professor, Oi. o gabarito foi a letra D, se eu não me engano. Gabarito. Uhum. Só que aí, tipo assim, eu fiquei na dúvida, por causa que pelo menos nos outros materiais estava escrito que a relação mutualística, ela fornecia nitrogênio e o outro fornecia glicose. Só que nesse material aí, tá escrito que um fornece gás carbônico e sais minerais e o outro glicose. Aí eu fiquei um pouco confusa, eu queria saber se É porque o nitrogênio, ele é... Ah, não, peraí, não é errado. O nitrogênio, ele é fornecido na forma de amônia, né? Que é um sal nitrogenado. Entendido. Entendeu? Então, por exemplo, assim, o quinidário, ele é um animal, correto? E aí, ele vai fornecer nitrogênio para algo que está associado a ele. Só que esse nitrogênio vai como? Vai como um resíduo metabólico do quinidário. Esse resíduo metabólico é a amônia. É como a nossa ureia, sabe, que vai na urina? É como se fosse a nossa ureia, só que no caso do quinidário é a amônia, que acaba sendo um sal nitrogenado, né? Beleza? Beleza. Aí você botou aqui, que seria qual? É a 4 que você perguntou, né? Foi, questão número 4. Então, a interação é mutualística. Então, se é mutualístico, ó, já cortava essa. Ó, intraespecífico eu já cortava. As algas não vão fornecer gás carbônico, né? As algas fornecem glicose. Pronto. Até por eliminação a gente chega na letra E. Beleza, Sofia? Sim. Qual a outra? A outra foi no material, não foi nas questões, não. Que tá em cima, no material de cima, né? Uhum. Aí eu fiquei com dúvida nessas células mioepiteliais digestórias, que até a Pamela até mudou no grupo, né, se não me engano. Aham. Aí eu só queria saber se ia cair essas coisas mais específicas, tipo formação da célula, esse negócio aí, porque eu dei uma olhada de novo naquele material que você escreveu, né, no material escrito, não tinha muito isso. Isso, na verdade, eu só chamei a atenção para o quinidoblasto. Aí eu chamei a atenção, tá? Chamei a atenção para os tecidos em si, gastroderme e epiderme, e chamei a atenção para o sistema nervoso que aparece pela primeira vez, né? Porífero não tinha, aparece em quinidário, e que ele está mergulhado na mesogleia, que não é tecido. Beleza? Que não é tecido. Isso que eu chamei a atenção. Agora, para cada tipo de célula, essas coisas assim, não. Então, beleza, professor. E também as especificidades que você tinha falado, que são a criação de sistema nervoso, né? Ou sistema nervoso difuso. Você está falando das novidades evolutivas, né? Isso, obrigada. Novidades evolutivas. Sistema nervoso difuso, né? Que no doblaço da característica específica não é evolutivo. Aham. Faz o quê? Estou tentando lembrar agora. Sistema nervoso difuso. Cavidade digestória. Isso, a cavidade digestória. Mais o quê? E tecido, né? Tecido verdadeiro, sim. Que não tinha. Essas são as novidades em relação aos poríferos, isso aí. Ótimo. E aí também essa coisa deles não serem, de ter uma parte que não é séssil, mas também pode ser considerada ou não? Não. Não? Então não. tá bom. Como novidade evolutiva, não. Pode ir seguindo, galera. Professor, você pode voltar um pouquinho naquelas células específicas dos poríferos? Não específicas, né? Mas tipo assim,
no amebócito, no pinacócito, só essas duas mesmo que foram as que ficaram mais, tipo, menos claras a função e tal, pra mim. Acho que ficou menos óbvio, né? Olha só. A gente falou dos tipos de células que apareciam, né, que aparecem em esponja. A gente falou de coanócito, a gente falou de escleroblasto, de porócito, pinacócito. E o amebócito que não está aqui. Ah, não, tá aqui. E o amebócito que está aqui. Esses foram os tipos celulares. Aí eu falei que o escleroblasto, esclero, pessoal, quer dizer endurecer. Então, o escleroblasto é ele que produz a espícula, que é de natureza mineral. O porócito forma o poro. O pinacócito, ele é uma célula de revestimento. É como se fosse a epiderme do animal. Lembrando que aqui não tem tecido verdadeiro, certo? O amebócito é a célula totipotente. É a célula que é capaz de dar origem a outros tipos celulares. E o coanócito é a célula principal. É a célula dotada de flagelo, é a célula que promove um fluxo de água nesse sentido, é a célula que captura alimento, é a célula que captura gameta, né? Então, falei para vocês que é uma célula exclusiva de esponja, então se tem coanócito com absoluta certeza é uma esponja. Beleza? Qual que você tinha me perguntado? Era essa mesmo. Todas essas aí você já respondeu. Terezinha, fechou. Vamos lá, galera, pode seguir. Enes, só uma pergunta nessa parte de esponja. Eu não estava entendendo muito bem o que são as esponjas dulcícolas. Eu não sei se é assim que fala. Dulcícola. Isso. Dulcícola vem de dulce. Dulce quer dizer doce, é de rio. Você tem esponja de água salgada, que é a maioria, e você tem esponja de água doce. A esponja dulcícola é uma esponja de água doce. Ah, tudo bem, obrigado. Beleza? Agora sobre as classes, professor, você vai cobrar sobre classe de porífero ou só de quinidário mesmo? Eu não dei classe de porífero. Imaginei. Então vai ser classe de quinidário só, que tem aquelas Isso aí. Que eu acho que eu nem falei de classe de porífero para vocês. Falei? Não, só falei, né? Porque, né, vai que... Ah, vai que, né? Vai que tem uma surpresa, né? Pois é. Não. Se eu não falei, eu não cobro. Uma coisa que me gerou muita dúvida foi a simetria. A simetria dos dois. Se você quiser falar dos dois, né, pode falar. É que, na verdade, é a mesma, né? Olha só. Quando você pensa numa pessoa, fazer uma pessoa aqui. Fazendo de qualquer jeito, tá bom? É a Sofia que tá falando, né? Sim. Sofia, se eu pedir para você cortar o corpo humano em partes similares, como é que você cortaria? Verticalmente aí, né? Você cortaria assim, certo? É. Aí você obteria duas partes similares. Tem como eu cortar mais vezes para obter mais partes similares? Não. Não. Então, o único jeito que dá aqui é da gente cortar o corpo em duas partes similares. Então, os humanos, aliás, não só os humanos, né? Nosso filo todo tem uma simetria bilateral, porque eu só consigo cortar o corpo humano em duas partes similares. Só um minutinho, peraí.
Então, nós, cordados, temos simetria bilateral porque a gente só consegue cortar em um único plano, né? Tendo duas partes similares. Se eu pego uma água-viva, então eu estou vendo a água-viva de cima, ok? Assim eu tenho duas partes similares, não tenho, Sofia? Sim. Assim eu tenho quatro similares, certo? Certo. E eu posso cortar em vários planos, toda vez obtendo partes similares. Então, esse tipo de simetria é chamado de simetria radial, que é a simetria que aparece na esponja também. Quer dizer, que pode aparecer na esponja também, né? Eu posso cortar a esponja assim, ó, duas partes similares. Eu posso cortar a esponja, cortei assim, eu posso cortar. É porque aqui não dá, porque eu não tô no plano, né? Quer dizer, eu estou no plano, mas não estou vendo de cima. Mas se eu estivesse olhando essa esponja de cima, eu veria algo assim, correto? Vendo de cima? Então, nesse caso aqui, ó, duas partes similares, quatro partes similares, ó. Consigo dividir o corpo do animal em várias partes similares. Essa esponja da figura, ela tem simetria radial também. Ela também tem simetria radial. Agora, eu também tenho esponjas que não têm simetria. Nem radial, nem bilateral, nem simetria alguma. Então, em esponja, a gente pode ter animais com simetria radial ou com simetria ou serem assimétricas, ou seja, sem uma simetria corporal. Tudo bem? Tudo. Não sei se eu fui claro. Foi sim. Tem alguém falando aqui? Caio. Peraí, Caio, deixa eu ler aqui. Só as medusas possuem simetria radial, os pólipos também, Caio. A simetria é para o filo. Então, o filo todo tem simetria, beleza? A característica de simetria vale para o filo, não para um grupo dentro do filo, né? Ok? Professor, e aquelas caracterização, não, especificação dos arquiócitos, essas coisas aí também vai cobrar, né? Arquiócitos. Poderia cobrar, que é a questão das gêmulas, né? Uhum. Arqueócitos são aqueles amebócitos que estão ali protegidos dentro da gêmula e que serão liberados quando as condições ficarem novamente boas. Então, em condições favoráveis, os coanócitos, as gêmeas se abrirão, liberarão os arqueócitos e formarão novas esponjas. Beleza? Lembrando que a gemulação não é um processo de reprodução, né? É um processo de perpetuação, que é para garantir que as gerações futuras permaneçam naquele ambiente, mesmo frente a uma condição adversa. E é específico das dulcícolas, né? Isso. Porque o ambiente marinho, Sofia, ele é muito estável. Por exemplo, assim, Sofia, eu não sei se eu perguntei isso para vocês na época, mas se eu fizer essa pergunta assim, ó, aonde vocês esperam encontrar maior biodiversidade? Num ambiente marinho ou no ambiente terrestre? Aí, quando eu falo ambiente terrestre, inclui tudo, tá? O continente todo. Rio, montanha. E aí? Aonde vocês esperariam encontrar a maior quantidade de seres vivos diferentes? No mar, né? Você esperaria no mar, Sofia? Por quê? Só porque tem várias profundidades, vários tipos de... várias profundidades. A gente já ouve sempre, né, que o mar que a gente não sabe nada do mar e tal. Eu pensava também, tipo, às vezes a gente pensa direto à terra, né? Porque vai ter na montanha, vai ter no plano, que não sei o quê. Só que aí se você parar pra pensar, igual quando o Enes mostrou a foto da caravela. O Enes sou eu, né? O Enes você.
Ah, Por exemplo, um serzinho lá, caravela, que a gente olhava como se fosse um todo, na verdade é um monte de pequenininho, então eu acho que no mar vai ser maior. E o mar também é maior que a Terra, né? Tipo assim, as porções É, de também terra. tem isso. pois é, só que a maior diversidade é no ambiente terrestre. Acabei com a infância de vocês? Não só com Toda a minha teoria que eu estava criando, acabou. Acabei com a infância, né? Então, mas a maior diversidade, ela está no ambiente terrestre. Por quê? Porque quando você fala de diversidade, a gente pensa em seres diferentes, correto? Em espécies diferentes e tal, né? E aí, galera, essa questão da diversificação, ela está relacionada com uma variação de condição, uma variação de condição ambiental, né? Quem favorece um pouco a questão da formação de novas espécies, a adaptação das espécies, etc., é o próprio ambiente. Então, quanto mais diverso forem as condições ambientais de um lugar, maior é a probabilidade de aparecerem coisas mais diferentes. Então, por exemplo, quando você pensa no ambiente marinho, aí vocês citaram, mas o ambiente marinho tem várias profundidades, tal. Só que a questão é, você só chega à luz, e mesmo assim em pequena quantidade, até uns 200 metros de profundidade com água limpa, sem plâncton, sem nada, né? Com água totalmente limpa, a água do mar que eu estou falando, a luz chega aí até uns 200 e poucos metros, não passa muito disso. Então não adianta eu ter 3.000 metros de profundidade, 9.000 metros de profundidade, que a quantidade de vida nesses ambientes onde não há luz é muito pequena. Muito, muito. Ela é tão pequena que nem conta. Né? Ela é tão pequena que ela chega a ser, no total, ela é desprezível. Então, você ter ali vamos imaginar assim, vamos fazer um corte aqui, de uma área litorânea, a gente consegue entender isso melhor. Por exemplo, assim, tem um espaço bom aqui para... Por exemplo, assim, aqui é o continente, aí aqui vem a praia, aí aqui vem um talude continental, aí aqui, vem e chegou na fossa abissal, por exemplo. Então, o mar está aqui, O mar está aqui. Se isso aqui, sei lá, tem lá 3.000 metros, tá? A faixa de vida é essa aqui, A faixa de vida é essa aqui, né? Mais ou menos 200 e poucos metros de profundidade. Por conta da luz, tudo bem, gente? Vocês entendem isso? Por conta da luz, tá? Sim. Então, o que acontece? Abaixo desses 200 metros, está no escuro. Então, eu não tenho um produtor aqui. Se eu não tenho um produtor aqui, todo animalzinho que vive aqui, será um peixinho, por exemplo, aqueles peixinhos do Procurando Nemo, etc. e tal, eles dependem de quê? Eles dependem dos outros animais que aqui vivem, que são raros, ou de matéria orgânica que vem da superfície. Ou, em raríssimas situações, né, você pode ter um ecossistema completo aqui embaixo, quando você tem aquelas chaminés. Não sei se vocês conhecem a expressão chaminé oceânica, que é onde a crosta tá separando, né, as placas estão separando, aí o magma começa a fluir, aí dá aquela ideia de fumacinha debaixo d'água, vocês já viram isso? Sabe o que eu tô falando? Uns mini vulcões aí? Como se fossem uns mini vulcões, Já isso vi. aí. Então, aí nesses lugares onde tem essas chaminés, você consegue ter um produtor, né, bactéria quimiosintetizante, que consegue manter uma cadeiazinha alimentar. Mas mesmo assim, é porqueirinha, sabe? Não é nada demais e tal. Então, não adianta o mar ser grande. Outra coisa, por exemplo, aonde é que a fauna ou a flora vai estar concentrada? Vai estar concentrada próximo ao litoral. Vai estar concentrada aqui, nessa faixa aqui, No resto do oceano tem muito pouca coisa. Existem muito poucos animais que vivem em mar aberto, em oceano aberto, muito pouco, tá?
Então, a maior diversidade geralmente está aqui, ó, na faixa litorânea até aí uns 200 metros. Fora disso, é merreca. É muito pouca coisa. Então, quando você pensa no ambiente terrestre, a história muda. Muda por quê? Ah, porque você tem lá um laguinho. Ah, porque você tem lá uma florestinha. Ah, porque você tem lá um riozinho que está correndo aqui. Ah, porque aqui você tem uma vegetação rasteira. Ah, porque aqui você tem uma vegetação intermediária. Ah, aqui você tem um morro que está aí a X metros de altura em relação ao nível do mar, ou 200 metros, ou, sei lá, 100 metros acima do mar, ou 1.000, e por aí vai. Então, aqui, a temperatura, sei lá, estou inventando, é de 40 graus, aí aqui vai ser de 30, aí aqui vai ser de 20, aí lá em cima vai ser de menos alguma coisa, enfim. No ambiente terrestre, galera, como não está debaixo d'água, as variações são muito grandes. É variação de temperatura, é variação de umidade, é variação de ventilação. Então, as variações são muito, muito, muito grandes. Pra você ter uma ideia, se você pegar uma árvore, hein, galera? Olha o que eu estou falando. Aliás, uma árvore não. Um segmento aí de mata, né? Então, vamos botar uma árvore maior aqui. Aí vamos botar uma árvore intermediária. Lembrando que não é uma, são várias, né? É só para a gente entender que uma floresta tem várias copas. Aí vamos botar aqui uma vegetação mais rasteira. Então, numa floresta, a gente fala, né, a gente usa a expressão, que a gente tem vários dosséis. O que são dosséis? São as copas. Então, você tem aqui, ó, um dossel, você tem aqui, ó, outro dossel, você tem aqui outro dossel, fora aquela região rente ao solo. Então, aqui vai ter X espécies, aqui vai ter Y espécies, aqui vai ter Z espécies, aqui vai ter M espécies. Então, repara, dentro de uma única faixa de floresta, por exemplo, né, como o ambiente é estratificado, ou seja, tem vários dosséis, você vai encontrar ali na mesma faixa trocentas espécies, numa área relativamente pequena. Pra vocês terem uma ideia, o ambiente de maior biodiversidade, que a gente conta espécies por área, né, por metro quadrado, ou por quilômetro quadrado, ou por hectare quadrado, é a Mata Atlântica. O ambiente no mundo, com maior biodiversidade catalogada é a Mata Atlântica. E aí você conta por área, né? X espécies para cada tantos metros quadrados. É a Mata Atlântica, que é um ambiente relativamente restrito. É um ambiente endêmico na América do Sul. Aliás, é endêmico no Brasil, só tem no Brasil. Detonado, super impactado, é um dos biomas mais impactados do mundo, é a Mata Atlântica. Hoje a gente tem, sei lá, tem em torno aí de 5,6% da Mata Atlântica original só. E a gente tem uma biodiversidade que é fenomenal, gigantesca. Tudo bem? Então, é no ambiente terrestre que a gente tem a maior diversidade, e não no ambiente marinho. Ah, mas por que não no marinho, Enes? Porque água, vocês aprenderam na física, que a água tem calor específico muito o quê? Alto. Muito alto. Então, como tem calor específico muito alto, a temperatura é muito estável. Então, se a temperatura é muito estável, por exemplo, assim, mesmo à beira da praia, tá? Não estou falando nem de oceano aberto, não. Mesmo à beira-mar, a variação de temperatura na água é mínima. É mínima. Professor, eu vou lá na praia, janeirão, meio-dia, solzão na cabeça e tal. Aí, qual a temperatura da água? Eu moro em Vila Velha, então falo de Vila Velha. Qual a temperatura da água? A temperatura da água está 20 graus. Aí você volta à noite, meia-noite, friozinho, pá, você bota o pé na água, 20 graus. Então, assim, em ambientes cujas condições ambientais não varia, você tem uma biodiversidade menor.
que favorece a biodiversidade é uma variedade ambiental. Tudo bem? Beleza, professor. A Pamela falou dos links das últimas aulas gravadas. Você já disponibilizou? Então, gente, não. Eu realmente esqueci. Eu vou agora no intervalo, é porque eu tenho que baixar essas aulas, depois subir para o YouTube. Aí é meio demorado, assim, mas eu vou fazer isso, tá bom? Assim que acabar aqui, eu faço isso. Então, beleza. Só que aí tem que dar um tempinho só para eu baixar e para subir. Geralmente, para subir para o YouTube demora um pouquinho. Mas até o final da tarde, por exemplo, já deve estar lá. Beleza? Beleza. Mais o que, pessoal? Reprodução direta e indireta dos quinidários. Não é reprodução direta. Por que você não está apagando? Não é reprodução direta. Na verdade, é desenvolvimento, não é isso não? Isso aí, obrigada. O lance do desenvolvimento direto e indireto tem a ver com estágio larval. Se tiver larva, é indireto. A gente fala que o desenvolvimento é indireto. Se não tiver larva, ele é direto. Aí lembra o que é larva? É quando o ser ainda está adulto. Isso. Aí você tem lá uma lagartinha. Aquelas lagartinhas peludinhas, blá, 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 blá. Aí ela é filho da borboleta, certo? Completamente o quê? Diferentes. Então, isso aqui é uma larva. Então, a borboleta tem um desenvolvimento indireto. Quando o filhotinho é parecido com o adulto, aí eu falo que o desenvolvimento é direto. Ok? Beleza. Só tem ou não tem larva. Boa. Ai, frio. Branqueamento de corais. No branqueamento de corais, já passei. Eu não coloquei aqui. Eu fiz no caderninho, não foi? Tinha nos exercícios também. Tem aí nos exercícios mais pro final. Se você quiser, eu posso achar. Não, tá de boa. Olha só. O que forma coral? Pólipo mais microalga. Numa relação que é mutualística. Se é mutualística, é obrigatória, certo? Certo. Essas algas, eu falei com vocês que elas são termosensíveis. Ora, elas são termosensíveis e o maior problema ambiental que a gente está sofrendo é o aquecimento global. Então, você tem um aumento da temperatura média mundial. Quando você aumenta a temperatura média, lembra que eu falei que o ambiente marinho ele é muito estável. Então, qualquer variação mexerica de temperatura é muito. Para você variar 1 grau numa corrente marinha, lembra que você está alterando a temperatura de bilhões de litros d'água. Então, é muita energia envolvida, tá? Então, o que acontece se eu esquentar? Essa alga morre ou se separa do pólipo. Se ela morre ou se separa do pólipo, em ambas as condições, o pólipo já era. E aí, vai sobrar só o quê? Vai sobrar só o esqueletinho calcário aonde o pólipo estava alojado. Então, o pólipo morreu, como o esqueletinho calcário é branco, vai ficar só o esqueletinho. Então, o coral morreu. Como é que eu sei que o coral morreu? Porque ele esbranquiçou. E esse branqueamento tem a ver justamente com a perda dos seres que lá habitavam. Então, eu chamo esse fenômeno de branqueamento de corais. Deixa eu pegar aqui uma... Vamos fazer... Vocês estão reclamando de quê aqui?
a princípio de que as aulas não estão postadas ainda. Tá, eu vou agilizar isso, gente, para ninguém fazer madrugada viva, tá bom? Tá bom. Professor, Ah, esse caso de mutualismo aí, como é que eu vou falar? Tipo assim, se um morrer, o outro, tipo assim, se um morrer, o outro morre também? Eu não lembro, não. não. Ah, não. No caso da alga e do pólipo, sim. Ah, tá. No caso da alga e do pólipo, sim. Ah, Tá, então, mas eu vi alguma coisa lá que tem duas coisas, duas restrições que acontecem quando a alga sai do pólipo, que é tipo um jejum compulsório, e o outro deixa eu ver que eu anotei aqui. O outro é outra coisa lá, mas tem duas coisas lá. A então princípio, aí falta nitrogênio, né? Aí falta nitrogênio. Por exemplo, se eu tiro, se a alga se separa do pólipo, a alga tende a morrer. Ela tende a morrer por quê? Porque vai faltar nitrogênio. Para todo ser vivo, nitrogênio ele é um macroelemento. O que isso significa? Isso significa que eu preciso dele em grande quantidade. Beleza? Deixa eu só uhum. pegar o de vocês aqui, peraí. P6. Então, olha só, ele precisa ali do elemento em grande quantidade. Então, quem está dando esse nitrogênio para a alga é o pólipo. Então, se ela se separa do pólipo, né? Se a alga se separa do pólipo, a alga morre e o pólipo sem açúcar que a alga produzia morre também. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, você está vendo, ó, a região só com o esqueletinho dos pólipos. Aqui no marronzinho você está vendo o pólipo. Dá até para ver os furinhos, não dá? Ó, olha esse Uhum, sim. segmento aqui, ó. Uhum, sim. Cada furinho desse é um animal. Então, quando você separa, e essa cor que ele tem é por causa da alga. Quando você separa o animal da alga, o animal morre. Aí fica só o esqueletinho que você está vendo aqui. Ah, entendi. Beleza? Beleza. Aliás, Obrigado. quer ver? Espera um pouquinho. Eu não lembro se eu cheguei a mostrar isso para vocês, mas ó, isso aqui é uma rocha de coral. Tá dando para ver legal? Sim. Aham. Então, ó, se eu chegar mais próximo, vocês vão ver, ó, que ele tem um ponto comum, tá vendo? Aqui, ó. Ele começou a Sim. crescer aqui e foi crescendo. E foi acumulando esqueletinho. Então, aqui tem vários esqueletinhos sobrepostos das várias gerações que formaram esse coral. Quando você olha aqui, você vê que a pedra é como se tivesse um monte de laminazinha. Tá para ver daí? Não sei se Sim. dá para ver daí. Dentro de cada espaço desse tinha um pólipo. Então, vamos supor, a alga morreu. Beleza, a alga morreu, o pólipo morre. Aí sobra só o quê? O esqueletinho que eles produziram. Então, por isso que ocorre o branqueamento. Porque vai ficar só o esqueletinho calcário sem nada orgânico sobre. Tudo bem? Entendi. Aham. Mas o quê? Pessoal, as causas do branqueamento é só temperatura mesmo ou pode ser causado por outras coisas? Não, considerando que a gente está falando de ambiente marinho, é só temperatura. Só temperatura. Enes, É. Enes, Diga. eu tava vendo um negócio sobre ciclo biogeoquímico e no ciclo do carbono fala sobre chuva ácida, né? E ele fala que tem eutrofização não, eutrofização do ambiente marinho, etc. E a chuva ácida, o professor falou que quando a chuva ácida cai na água, ela gera também branqueamento dos corais, sei lá, que tem a ver alguma coisa com branqueamento dos corais. Olha só. Olha só. É mais ou menos. A relação. Quem é que está falando? É Alice? Quem é que está falando agora Oi, comigo? sou eu, aham. É Alice, né?
Olha só, Alice. O que acontece é o seguinte. A chuva ácida, ela tem um efeito significativo em ambiente terrestre. No ambiente marinho, não. Tá bom? No ambiente marinho, não. Por que que não? Porque no ambiente marinho, a gente tem uma grande quantidade de substâncias de natureza alcalina dissolvida. E o volume de água que cai é muito menor em relação ao volume de água do corpo do mar, né? Do corpo oceânico, enfim. Então, não vai fazer diferença. Para ambiente marinho, não faz diferença. Faz diferença no rio? Faz. Faz diferença no lago? Faz. Faz diferença na floresta? Faz. Na cidade? Faz. Mas no mar, não. No mar não faz, não. Tá bom? Porque a diferença de volume é muito grande. Beleza. Mas que outra relação a gente pode fazer? Esse aquecimento global, ele está relacionado com um excesso, principalmente de CO2 na atmosfera, certo? Oriunda de queimadas, de combustíveis fósseis, etc, etc. Os mares e oceanos, eles são considerados sumidouros de CO2. Se a concentração na atmosfera aumenta, ele passa a se difundir mais para o ambiente marinho. Aí esse CO2 vem para cá. Quando esse CO2 vem para cá, dissolvido na água, a gente vai encontrar o hidróxido de cálcio. Aí essa reação vai rolar. Essa reação rolando, você vai formar CaCO3, que é o carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio, ele é insolúvel. Ou seja, ele vira pedra e vai para o fundo do mar. Beleza? Essa é uma situação. A outra situação é que esse CO2 ele pode reagir também com a água do mar. Aí, nesse caso, você vai ter a formação... Nossa, vai começar tudo de novo, né? De ácido carbônico, que dissocia, né? Só que aí você reduz o pH. Aí você reduz o pH marinho. Só que o ácido carbônico é um ácido muito fraco. Então, assim, para isso aqui fazer diferença, para desmanchar os esqueletinhos calcários, etc, 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 teria que ser, assim, situações muito específicas, sabe? Baías abrigadas, aí com baixa circulação de água, enfim. Se for marzão aberto mesmo assim, nem faz diferença. Tá bom, Alice? Entendi, Enes. Então eu devo ter me confundido. E chuva ácida, então, aí para mar nem conta. Eu acho que eu me confundi, então. Mas eu tinha quase certeza que ele tinha falado algo do tipo, mas beleza, então. Mas fez sentido o que eu te falei? Não, fez sim. Tá? Pode seguir. Pessoal, olha o chat, vê o nosso raciocínio. Tá, deixa eu olhar aqui, peraí. É isso, Pamela. Ô, professor, mas o que faz a alga sair? A A temperatura. falta de fotossíntese? Não, Ah, a tá. temperatura. E o fator da fotossíntese? E o quê? Que não consegue se alimentar, alguma coisa assim, eu li isso em algum lugar. Não, então, lembra que a relação é obrigatória, certo? Sim. O pólipo, ele é carnívoro. Então, o pólipo, ele se alimenta do plâncton. Só que aí, normalmente, nós encontramos corais em lugares com água transparente ou com água mais escura? Acho transparente. Pois é, se a água está limpa, quer dizer que tem muito ou pouco plâncton. Você entende que o que dá cor à água é o plâncton? Sim. Beleza. Então, se a água está translúcida, assim, né? Não está verde, não está marronzinha e tal, é porque ela não tem plâncton. Então, o coral,
O pólipo do coral, ele depende daquela alga que está vivendo associada a seus tecidos para conseguir comida. Então, se a alga sai, como a água não tem quase nada de plâncton, o bicho morre de fome. Ah, Ok? entendi. E aí, e também se a água estiver suja, aí não tem fotossíntese, não tem como, Isso, né? aí E aí, dificulta. por isso, Isso. o bichinho morre. Mas aí, digamos que ele morre porque não tem, não consegue fazer fotossíntese. Aí o pólipo continua sobrevivendo porque ele tem o plâncton ou ele morre também? Ele morre também. Mas por que ele morre? Porque ele necessita dessa fonte complementar de carboidrato. Ah, então mesmo ele tendo plâncton, ele precisa de Porque é extra, né? sazonal, né? Porque, tipo assim, quando a água... Imagina só. É Pamela ou Sofia que está falando? Pamela. Pamela, imagina só. Se a água fosse... Se a condição normal da água fosse água escura, eu teria o coral? Oi? Imagina assim, ó, a água sempre foi escura. Sim. Se a água sempre foi escura, eu teria o coral? Não. Não. Então, se eu tenho coral, quer dizer que a condição padrão ou a condição média é água limpa. Água limpa que eu falo sem planta, você entendeu, né? Sim, Sim, você concorda comigo? concordo. Então, se a água sujou por uma razão A ou B, foi uma situação pontual, não é o padrão. Então, o que acontece? Você tem aí o pólipo com a alga cheia de plâncton e tal, barrando a luminosidade. Aí a alga do pólipo já era, beleza. Mas o pólipo tem um plâncton para comer, não tem? Tem, mas tem naquela condição. Daqui a pouco, a condição volta ao normal. Aí, quando a condição volta ao normal, a água volta a ficar limpa. Só que agora o pólipo está sem a alga associado. Aí, qual é a consequência? Ele morre. Ah, aí quando o pólipo morre, que ele deixa aquela estruturazinha do esqueleto dele e fica branquinho, né? Aí por isso é o Porque... branqueamento. Isso, porque o esqueletinho, ele é calcário. E o material... calcário é rocha, né? E o calcário, ele é branco. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um coralzinho, é um esqueletinho de coral. Ele é branco, que o que dá cor é o pólipo, né? É a alga que está no pólipo. Então, se eu tirar a alga daqui, fica só o esqueletinho que é branco, ó. E aí, alguém poderia perguntar assim, mas espera lá, os corais ao redor estão se reproduzindo. E aí eu poderia ter novas gerações de pólipos se instalando aqui em cima e formando aí um novo coral. Sim, verdade. Só que quando eu disponibilizo essa área, algas filamentosas, algas maiores, começam a se instalar aqui também. E a alga cresce muito mais rápido, né? Se reproduz muito mais rápido que o pólipo. E aí, quando as algas começam a se fixar aqui, eu deixo de ter uma área livre para outra geração de pólipo se instalar. Por isso que quando ocorre o branqueamento, é muito difícil recuperar aquela área. Por quê? Porque a área onde o pólipo poderia se prender não vai estar disponível. Viajaram no que eu falei? Não, deu para entender. E, professor, e sobre a acidificação, você pode estar falando de novo? Só para a gente fazer uma relação com o branqueamento, sem uma diferença. Então, mas você quer relacionar... Porque, olha só, em tese, essa questão da acidificação, se você reduz o pH, hipoteticamente, você vai desmanchar quer dizer, vamos imaginar, se você está reduzindo o pH, você está aumentando a quantidade de prótons. Não é isso? Sim. Beleza. Aí eu falei com vocês que o esqueletinho ele é feito de CaCO3. Correto? O cálcio, no caso. O carbonato de Ah, cálcio. carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. É CaCO3. Esqueci mesmo. Aí, quando isso aqui reage, isso aqui volta àquela condição de formar ácido carbônico e você libera o cálcio que vai dissolver. Eu não estou balanceando, não estou tomando essa preocupação, tá? Estou tendo essa preocupação. Se você está dissolvendo o cálcio do esqueletinho, o pólipo já era. Aí o pólipo morre. Sacou?
Só que o que eu falei, para entendi. isso aqui acontecer, no mar, eu preciso de uma condição muito específica. Não é uma parada simples de acontecer, não. Por quê? Porque a gente está falando de um volume muito grande de água. Então, para eu reduzir esse pH, galera, tem que ser uma situação muito específica, que geralmente está associado a um aporte aí exagerado de matéria orgânica. Tipo esgoto, tipo um rio. Choveu muito, aí o rio encheu e veio lavando a margem, carregando aquele monte de matéria orgânica, jogou tudo no mar de uma vez. Aí você tem um processo de acidificação local. Mas assim, igual a Alice perguntou, por conta da chuva ácida, não. Aí não. Por quê? Por causa do volume. Ou então, aquela situação também, você tem um excesso de CO2 na atmosfera, e isso pode, dentro de volumes de águas menores, né, você ter um processo de acidificação e você reduzir pH também. Pode acontecer, mas lembrando, isso vai fazer muita diferença quando você tem um mar confinado, assim, né? Você tem uma baía, você tem uma parada assim. Ô, professor, e pro bichinho que tá lá dentro? Calma aí, esqueci o nome. A Qual alga. bichinho? A Não, a alga alga. que tá lá dentro. Qual é. Não, na. Qual é, tipo assim, o benefício dela de estar dentro do pólipo? Amônia. Porque o pólipo, ele excreta amônia. Ou íon amônio, né? Lembra que, não sei se vocês aprenderam isso na química, mas a relação amônia e íon amônio tem a ver com o pH do meio. Certo? Tem a ver com o pH. Então, o que a alga faz? Ela vai usar esses sais nitrogenados como fonte de nitrogênio, que é o que a gente chama de macroelemento. O que é um macroelemento? São aqueles elementos que os seres vivos precisam em grande quantidade. Então, sem o pólipo para fornecer esse nitrogênio para a alga morre. Ah, sim. Beleza? E aí? Escreveram mais? Pamela. Caio. Peraí. Todos os corais têm tipo de relação com essa alga, sim. Todo coral é assim. Quando eu falo Recife, Caio, eu estou me referindo aos corais. Tá? Recife de coral é a rocha de coral. Então dá no mesmo, beleza? O pólipo come plâncton, porém se tiver muito plâncton, ele não consegue fazer fotossíntese, fica morrendo, logo o pólipo morre. Isso. Beleza. Caraca, de plâncton tem que estar na medida. Isso aí. Raciocínios corretos. Pessoas, vocês estão aí ainda? Ô, Professor, professor. Pode falar. Sim, professor, tô aqui. vou falar aí quem foi primeiro para falar. Então, eu ia só perguntar para terminar essa parte. Assim, no caso das minhas dúvidas. Quando o pH que você comentou, ele tá baixo ou tá alto? Ele tá baixo quando prejudica a estrutura do exoesqueleto? Isso, tem que estar ácido, né? Então. Quanto menor o número, menor o pH, né? Então, quando o pH tá baixo e prejudica o exoesqueleto, aí por não ter o pólipo, as algas acabam morrendo? Isso. É porque a alga tá agarrada nele. Ah, sim. Porque a alga tá dentro dele. Tá no tecido dele, não é por cima, não. Não tem nenhuma alga que vive independente? Tem, mas aí não é alga de coral, né? Ah, sim. Tem sim. Professor, como eu tô sentindo que mesogleia vai ser um assunto importante na prova, eu queria que você Adivinhação? falasse. Hã?
Adivinhação? Alguma coisa assim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a mesogleia e outra coisa. É, a, a, eu não sei se é uma cavidade, é cavidade gastrovascular. É isso, cavidade gastrovascular. Ela digere parcialmente o alimento e depois sai pela boca mesmo, né? Isso. Ah, tá. Isso aí. Então, é porque não tem ânus, né? Então, as fezes devem ser eliminadas também pela boca. A questão da mesogleia é um material amorfo, não celular, que fica entre as duas camadas de tecido, a epiderme e a gastroderme. Nesse material amorfo, que é a mesogleia, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar células nervosas, que fazem parte do sistema nervoso do quinidário. Só isso, mais nada. Obrigado. E aí? Galera? A E Pâmela aí? disse alguma coisa ali. Ó, A Não, não, é Pâmela... só as anotações mesmo. Ah, tá. o esgoto, essa da atmosfera, baixo pH, logo a água morre, anotações. 2, tá bom. Isso aí. Isso aí. Vocês já ouviram falar que a gente intercala na história geológica da Terra essas eras glaciais e interglaciais? Vocês já viram isso? Que de qualquer maneira, independente da ação humana, nós teríamos um período de aquecimento mesmo? Eu Ou não. nunca ouviram Eu isso? já ouvi falar, mas eu já ouvi falar que o homem ele acelera isso. Isso, é isso aí. A participação humana é em acelerar o processo, mas ele aconteceria de qualquer jeito. Só que ele aconteceria devagar. Quando ele acontece devagar, as espécies têm tempo de se adaptar. O problema de acontecer rápido, provocado por nós, né, é que as espécies não têm tempo evolutivo para se adaptar, e aí você tem uma perda muito grande de biodiversidade, né? Mas a história é, por exemplo, assim, vocês assistiram aquele filme Um Dia Depois de Amanhã? Sim, mas não lembro como é que é. Então, naquele filme, o filme começa assim, tem uns caras pesquisando lá na Antártida, não sei o quê, ou no Ártico, não lembro agora, e aí a geleira desmorona. E eles quase morrem, etc, etc. Ora, geleira desmoronando é geleira derretendo, certo? A gente está Sim. falando de quê? De aquecimento global. Uhum. Aí depois começa uma série de eventos, muda a temperatura de correntes d'água. Lembra que tinha um laboratóriozinho numa ilha, aí eles ficavam olhando um painel que tinha umas luzinhas, aí as luzinhas eram boias que tinham marcadores de temperatura. Aí as boinhas, quando elas começam, as luzinhas quando começam a piscar, é porque está variando a temperatura. E como eu falei, variar a temperatura de água, de mar, é muito difícil porque o volume é muito grande. Sabe aqueles eventos El Niño, Laninha, que causam um monte de alteração climática? Sim. Sim. É variação de 1 grau. É variação de 1 grau em corrente marinha. 1 grau só faz aquele estrago todo, tá? Então, nesse filme rola isso, alteração de temperatura de corrente marinha. Se você altera a temperatura de corrente marinha, você altera a densidade, concordam? Ou não? Não altera a densidade? Se você esquenta, é tipo ar, só que em menor escala, né? Ah, Se tá, porque as você moléculas esquenta. elas podem se Isso, comprimir. Ah, tá. Aham. isso. Se você esquenta o ar, ele não expande. Se você esquenta a água, ela expande também. Se você esfriar a água, ela se aproxima também. Igual você vai na praia, às vezes você sente uma água gelada só no pé. Já sentiram isso? Já passaram por isso? Sim. Aham. Já. Porque a água mais fria, ela é mais densa, ela vai para o fundo, né? Uhum. Galera, as correntes marinhas só existem por conta da diferença de densidade entre massas de águas diferentes. Senão não teria. Sacou? Então, quando você começa a esquentar, né, quando você começa a mudar a temperatura, que você começa a esquentar e tal, a tendência é que essas variações de temperatura
entre os volumes de água sejam minimizados. E aí você para de ter corrente marinha. Quem distribui calor pelo planeta, galera, são as correntes marinhas. O clima depende das correntes marinhas. Beleza? Então, se elas param de funcionar, porque você está igualando densidade, por exemplo, você tem várias alterações climáticas, que é o que se espera, né, diante de um fenômeno de aquecimento global. Aí, quem lembra do filme, ele se passa, né, boa parte do filme, na ilha de Manhattan, em Nova York, que é uma ilha que está ao nível do mar, no mesmo nível do mar. Então, o que acontece com a ilha de Manhattan? Lembra dessa parte do filme, que ela é inundada? Ela é inundada, tem até um navio na Times Square passando, assim. Não lembra não desse filme? Professor, eu só lembro que tava tudo congelado, assim, o mar Não, aí é congelado. que tá. É aí que eu quero chegar. Aí depois que inunda tudo, que dá a treta toda, congela geral. Ora, mas pera lá. Eu estou falando de aquecimento global e o final do processo é um congelamento? Não é meio estranho isso? Sim, é isso mesmo. Não é? Aparentemente não parece contraditório? Por que esquentou? Porque acumulou CO2 na atmosfera, certo? Uhum. Aí aqui está o mar, o continente, etc., as partes mais altas, tal. Então o mar estava aqui. Se eu derreti calota, o mar começou a invadir a área litorânea, certo? Sim, Então a superfície de mar aumenta, não aumenta? sim, aumenta. Beleza, então eu tenho mais superfície de ar para absorver de mar para absorver CO2, não tem? Uhum. Se mais CO2 sai do ar e vai para dentro da água e vira calcário, como eu falei, né, carbonato, a concentração de CO2 cai, não cai? No ar? Uhum. Se ela cai, o que acontece com a temperatura? Diminui. Diminui também. Por isso que a Uhum. gente fica intercalando era glacial com era interglacial. Aumenta CO2, esquenta, mar derrete, mar invade, blá, 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 blá. Aí o mar começa a roubar CO2 da atmosfera. Aí a temperatura começa a baixar. Aí congela tudo de novo. E fica nessa. Congela, descongela, congela, descongela. Entendemos? Por exemplo, nós estamos vivendo, provavelmente, o final de uma era glacial. A gente está no final de uma era glacial. Então, teoricamente, teríamos uma nova era interglacial antes de começar uma glacial. O problema do aquecimento global, uma das hipóteses, né, que o aquecimento global ele vai emendar uma era glacial na outra. A gente não vai ter uma era interglacial. E aí vai dar uma treta. Vai dar uma treta enorme, inclusive. Extinção em massa. Extinção em massa. Áreas agricultáveis vão ficar apenas dentro dos trópicos. O mundo vai secar, porque essa água vai se acumular nas grandes geleiras que serão formadas. A gente vai começar a brigar por comida e água. Os países ricos, né, que estão fora dos trópicos, vão tentar tomar as terras dos países pobres que estão dentro dos trópicos. Vai ser uma treta geral. Teoricamente, né, galera? Não é para ninguém entrar em depressão, não, tá bom? E vai demorar, beleza? E vai demorar. Vocês estarão mortos quando isso acontecer, beleza? Podia demorar mais, né? Podia demorar bem mais. Bem mais. Será que vou estar morto? Quê? Beleza, pessoal? Beleza. A linha é boa, hein? Rendeu, hein? Vocês são top, vocês são diferenciados. Com Outros certeza. fatores. Eu sei que eu sou, professor, eu sou melhor. Derretimento de geleira que diminui a concentração de CO2 por conta do aumento do nível do mar. Pamela, só que aí você eleva o pH, certo? Nesse caso? Não sei, não. Ó, essa parte aqui que você escreveu, ó. Derretimento de geleira diminui a concentração de CO2 por conta do aumento... não. É aqui, ó. Aqui você vai colocar aumenta, né? Quanto maior a superfície, mais CO2 o mar rouba da atmosfera.
Sacou? História de esqueleto, é isso aí. Deixa eu acertar o seu aqui. É só mudar isso. Aumenta. Beleza? Agora você pode colar, tá bom? Colar que eu falo, colar o texto. Show de bola. Fechou? Gente, fala comigo, não deixa no vácuo assim não. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá, Pamela. Obrigado. Fechou então, galera? Olha só, qualquer coisa, vocês podem também, se lembrar de alguma coisa, mandar lá no grupo, tá? Do WhatsApp, que eu respondo lá também. Ou então pode mandar direto também para mim, não tem problema não. Beleza? Valeu então, galera. Até mais, professor. Até mais aí para vocês. Até mais, Aí, professor. olha só, o link da Sofia vai ser separado que é outro, né? Mas o link de vocês, aí eu vou botar naquele grupo mesmo, tá bom? Tem que avisar para quem não tá lá, né? Tem que avisar para